Boa noite, retornando com o nosso estudo, né, de terça-feira e quinta, e hoje nós devemos finalizar as leis naturais, né? Nós estamos estudando exatamente a lei de justiça, amor e caridade, a última, e eu diria, inclusive, uma das mais importantes, né? Não que as outras não tenham sua importância, mas é muito importante a gente entender justiça, amor e caridade. E vamos entrar no item caridade e amor ao próximo, né? Um item muito importante para a gente, como se diz, seguir no nosso dia a dia, principalmente aplicar. Então, dando continuidade, à terça-feira nós paramos na 885, nós agora vamos para a 886, e o item é caridade e amor ao próximo. Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entende Jesus? Não é a forma como eu entendo. Ele está perguntando, eu quero saber assim, como é que Jesus entendia a caridade? A resposta deveria ser grafada com letra de ouro no nosso coração. Né? Ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa resposta ela é muito completa. Né? Você tem que fazer a caridade para com todos, você tem que ter indulgência. Indulgência é aquele sentimento de que você entende a situação da pessoa. Né? Você sabe que você também já teve um momento que você não era perfeito em cima daquele aspecto, né? E perdoar as ofensas. Eu até falei sobre isso. Um dos nossos pensadores do século passado, século XIX, inclusive, ele fala, né? Fala, nós temos que perdoar as imperfeições dos outros, porque ninguém é perfeito. Então, isso teria que ser natural em nós, né? Então, repetindo, como que Jesus entende caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdões das ofensas. Além disso, Kardec ele comenta que a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola, abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Ele está falando aqui todas as relações, quer sejam inferiores, iguais ou superiores. Aqui ele está falando inferior, igual, superior, no dia a dia, né? Que na época que esse livro foi escrito, ele não media palavras. Então, assim, estamos falando de uma pessoa de pouca aquisição, né, financeira principalmente, ou uma pessoa que não tenha uma certa cultura. Então, assim, ele falou, tem que ser com todos somos iguais. Não é a nossa cultura, a quantidade de dinheiro, a nossa beleza que nos faz diferente. O que nos faz diferente é a nossa superioridade moral. Né? Então, ele fala, então, assim, a caridade, você tem relações com todo esse tipo de pessoa. Então, você tem que ter esse cuidado nesse relacionamento. E Kardec continua, né, fazendo pergunta a respeito do tema, na 887. Jesus diz também, amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida. Ele responde: não se pode ter para com os inimigos, um amor terno e apaixonado. Não é disso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Porque se você já viu aqueles filmes de televisão, né? O avô briga com o outro avô, aí dá vingança. Aí o filho de cá, o pai vai brigar com o pai de lá. E aí fica aquela vingança, eterna vingança. Então ele fala, é inimigo? Então vai pagar o mal com o bem. Para aqueles leitores do Velho Testamento que gostam de falar mal, que o Deus do Velho Testamento ele é mau, se você procurar lá em... esqueci agora. Mas acho que é Deuteronômio. Se você procurar lá fala, se o boi do seu inimigo, se você encontrar o boi do seu inimigo, você tem obrigação de cuidar dele até poder devolver o boi. Olha por que eles usam o termo boi, porque boi era uma coisa muito preciosa para eles. Por isso que ele fala, se você encontrar a riqueza do seu inimigo, né, você deve cuidar e devolver o seu inimigo.
Então, esse termo de amar os inimigos já era pregado lá no Velho Testamento, tá? Então, é por isso que ele fala. Então, assim, na hora que a gente paga o mal com o bem, nós vamos nos tornar superiores. Agora, já se nós fizermos o contrário, nós fizermos a vingança, nós queremos vingança, aí nós vamos nos colocar abaixo da pessoa que fez a maldade. Então, assim, não tem jeito. E aí ele faz a pergunta da famosa esmola, né? O que pensar da esmola? Aí Kardec fala: o homem reduzido a pedir esmola degrada-se moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida do fraco deve ser provida sem humilhação para ele. Então, nós devemos assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, fazer esmola, dar esmola não tem problema, mas o problema é a forma como a gente dá essa esmola, que ele vai falar exatamente na 88A. Ele não é contra, né? Ele fala, o problema é que o homem fica reduzido, ele fica degradado moralmente, fisicamente. E aí isso vai fazendo ele ficando uma pessoa amarga. Nós tínhamos um trabalho que a gente fazia antes da pandemia, né, que agora dificultou um pouco, por causa da idade das pessoas envolvidas, de distribuição de refeição. Então, às vezes, a gente ia oferecer a refeição para a pessoa, ela já estava agressiva. Né? E a gente tem que entender, a situação dela faz isso com ela. Acaba embrutecendo a pessoa. Né? Na 88A, ele pergunta, dessa forma, a esmola é condenável pelo Espírito? Eu falei, não. Não é esmola que é condenável, mas quase sempre a maneira como você concede a esmola. E a resposta para essa pergunta, quem nos dá é São Vicente de Paulo. Então, é uma resposta muito grande. Então, nós vamos ler várias partes dela, que ela é muito completa. Que fala, o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro da criatura infeliz, sem esperar que essa lhe estenda a mão. Ou seja, vários de nós conseguimos saber exatamente quem precisa de ajuda. E isso nos incomoda, né? Principalmente quando a gente fica na nossa zona de conforto. Então, ele fala, se você é um homem de bem, você sabe, né? Você vai ao encontro das pessoas que precisam de você. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na maneira de praticá-la. E aí ele fala uma coisa muito importante, né? Que um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazer com que a pessoa aceite, mas o coração pouco será tocado. Nós temos que tomar muito cuidado na hora que nós damos esmola para a pessoa. E esmola, em vez de falar o termo esmola, vou falar assim, na hora que a gente tenta ajudar as pessoas, da gente usar de palavras amorosas de forma tal da gente não tirar mais ainda o amor próprio daquela pessoa. Esse cuidado, nós temos que lapidar a nossa forma de falar. Ah, mas ele é um desvairado, não sei o quê, mas muito cuidado quando conversa com a pessoa, para não ofendê-la. Muito cuidado. Então ele fala, a ostentação, né, apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Então sou eu acabo criando problema para mim mesmo. Então o outro, eu brinco o seguinte, esmola, né, boa ação, todas as vezes que você faz, quem recebe vai ter seu mérito. Agora, você que vai ser analisado, né? Como é que estava o seu coração na hora que você fez aquilo? Entendeu? Dessa forma, Deus nos ensina a não macular a caridade pelo orgulho, ou seja, a mão esquerda não tem que saber o que a mão direita faz. Então, não tem que ter orgulho na hora que você vai. Aliás, um conceito importante é que esmola ela é uma oportunidade que o outro te dá de exercer o bem. Então você deveria ficar agradecido, né? É uma oportunidade. Mas muito cuidado, né? Ah, eu vou pegar tudo que eu tenho e sair dando aos pobres. Não é isso que nós estamos falando aqui. Toda vez que você encontra uma pessoa que precisa de ajuda, isso é uma oportunidade que você está tendo de fazer o bem. Então você tem que ficar agradecido à espiritualidade de ter posto aquela pessoa no seu caminho. Mas não necessariamente você tem que dar dinheiro para essa pessoa, ou comida para essa pessoa. Às vezes, você tem que emprestar os ouvidos, às vezes é o ombro, às vezes é o abraço. Então, ou seja, você tem que ser humano, né? Então tem que distinguir.
Distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Aí ele fala, o temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem reclamar. É a esse que o homem verdadeiro humano sabe assistir sem ostentação. Então, assim, tem famílias que você vai ajudar, a pessoa, você nota que a pessoa fica constrangida, mas ela fica agradecida, né? Eu lembro de um caso de um colega de Seara Espírita, que ele chegou perto de mim e falou, Oswaldo, houve uma época que eu fiquei desempregado, e eu fui vendo a minha despensa esvaziar, e eu ajudando todo mundo a montar cestas básicas, né? E eu querendo falar para todo mundo ali que eu precisava de uma cesta, mas ao mesmo tempo eu com vergonha, porque eu nunca precisei de uma cesta, mas dessa vez eu estava precisando. E ficou uma situação assim que eu fiquei incomodado. E a minha sorte é que um dos colegas, ele notou o meu constrangimento. E ele me chamou no particular e falou, fulano, eu sei que você está desempregado. Como é que está a sua situação? Você não seria interessante você levar uma cesta? E ele falou assim, que ele agradeceu, né, para o outro, porque ele falou, eu não teria coragem de pedir, né, porque de ser mal visto por entre os colegas. Então, a gente brinca que na hora que a gente está nesses meios, né, espirituais, é sempre bom a gente abrir a mente, o coração e os olhos, porque de repente a pessoa que eu preciso ajudar está do meu lado, né? Você vê o caso dele, ele me contando isso. Exatamente isso. Ele falou assim, eu passei por uma experiência que foi estranha, que eu fiquei com vergonha de pedir, e eu precisava. Ele falou assim, eu precisava mesmo, né? E foi até ele contando isso assim, até um pouco emocionado, foi muito interessante de ver. Então, ele fala, olha, o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na reticidade, ou seja, eu estou reencarnado, ou eu estou lá no mundo espiritual, eu sou sempre colocado entre um espírito superior e um espírito inferior. O superior, ele me guia, ele me aperfeiçoa, e o inferior é aquilo que eu falei, ele permite que eu tenha os mesmos deveres para com ele, em relação ao que o superior teve comigo. Eu consigo ver a ajuda que o outro está me dando. Por que eu não consigo ver a ajuda que eu deveria dar àquele outro que está inferior, gente? Nós estamos falando das situações, né, no sentido moral, que você tem sempre alguma coisa que você pode fazer para ajudar alguém. Então ele fala, sejamos, portanto, caridosos. Então ele fala que o óbvio, o dinheiro que dão friamente aquele que ousa pedir, mas dirija-se ao encontro das misérias ocultas. Igual esse caso do colega no centro espírita. Ele olhou para o fulano, lembrou que ele estava desempregado, fulano, será que você não precisa de uma cesta? Estou vendo aí. E ele agradeceu. Então, ou seja, isso é uma miséria oculta, né? Sejam indulgentes para com os erros de seus semelhantes. Não devemos menosprezar a ignorância e o vício, nós devemos instruí-los e moralizá-los. Sejamos afáveis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Sejam no mesmo para os mais ínfimos seres da criação e terão obedecido à lei de Deus. Quem nos dá esse recado? Nada mais, nada menos que São Vicente de Paula. Então, vocês veem que a caridade, né, ela é muito ampla o que você pode fazer. Então, nós temos que abrir coração e mente. Na 889, Kardec nos pergunta, mas não há homens reduzidos à mendicância por sua própria responsabilidade? Lógico que há. É só você avaliar você. Você não está reduzido às suas mendicâncias morais por suas próprias escolhas? Então, cada um de nós, vamos olhar a nossa mendicância. Eu sei das minhas. E a responsabilidade é minha. Né? Então, por quê? Ah, não, mas a mendicância que eu estou falando aqui, a mendicância física, a falta de dinheiro. Aí é fácil, né? Você já resolveu o problema da alimentação da sua família e de dinheiro, então fica fácil você julgar o outro. Mas e a sua mendicância moral? Você já resolveu elas todas? Não, né? Então, você não quer ajuda para resolver essa mendicância? Eles também querem ajuda para resolver o problema desde alimentação e o problema de dinheiro. Então fala, sem dúvida, mas se uma boa educação moral o tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que lhe causaram a perda. Aí ele fala, é disso tudo que depende o melhoramento do nosso planetinha chamado planeta Terra.
Então, ou seja, se nós começarmos a nos ajudar moralmente falando, cada um se ajudando no dia a dia, de forma a tornar a existência terrena mais fácil, acaba que a coisa melhora para todos nós, né? Fechamos aqui, vamos começar um novo item que eu considero um item muito doce, né? Que é exatamente o amor de mãe, né? Amor materno e filial. O amor que uma mãe devota a um filho e amor que o filho devota à mãe, né? A minha mãe, minha jovem mãe de 91 anos, me mandou mensagem hoje no Zap falando que foi vacinada, na maior alegria, né? Eu fiquei, nossa, e eu do lado de cá, né, achando tudo maravilhoso. Ela mora em outro estado, né? Eu achando tudo maravilhoso. Então, assim, esse sentimento é um sentimento puro, né? Um sentimento que eu sinto por minha mãe e o sentimento que ela sente por mim, né? Então, assim, uma coisa que ela gostou, ela vem e me conta. E eu fico do lado de cá alegre, olha que bom que ela já conseguiu ser vacinada, né? Então, assim, é um negócio interessante, não existe egoísmo. Ah, eles vacinaram e eu ainda não fui. Não existe isso quando você ama as pessoas. Por isso que o Cristo fala, se você começar a amar todas as pessoas, várias das mazelas morais que acontecem no planeta vão terminar, né? Naturalmente vão terminar. Porque o amor ele vai cobrindo uma multidão de pecados, mas ele tem que permanecer, né? Assim, você continua permanecendo. E ao amar, você vai acabar pedindo para fazer resgates também, né? Nossa, aquele está naquela situação por minha culpa, aquele outro. Então você acaba indo lá ajudar as pessoas e ao mesmo tempo está fazendo um resgate. Então isso é importante e interessante. Então, continuando aqui, a primeira o amor materno é uma virtude ou um sentimento extinto, como a homens e animais? Eu brinco o seguinte, né? Nós somos mamíferos, então nós temos várias mazelas que acometem os mamíferos. Lembrando que as mazelas físicas, que as mazelas morais, é só nós homens, seres humanos, que conseguimos ter, né? E eles respondem tanto um quanto o outro, ou seja, é uma virtude e um sentimento instintivo. A natureza dotou a mãe do amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é restrito a necessidades materiais, e quando acaba essa necessidade, ele não preocupa mais. A gente vê, por exemplo, mundo animal. A leoa, ela fica até magra, né? Cuidando das crias. Mas chega na hora que a cria já não precisa mais dela, ela agride a cria para a cria ir caçar, para a cria ir viver, para a cria ir para o mundo, né? Já em nós, seres humanos, ele persiste por toda a vida. E tem um devotamento, uma abnegação que constitui as virtudes. Nós temos esse comportamento. Sobrevive mesmo após a morte. E vai para além da vida material. Porque nós temos vários casos de mães que permanecem ao lado dos filhos encarnados, tentando ainda educá-los, né? Influenciando-os positivamente, orando por eles, principalmente aqueles filhos que a gente usa na gíria, né, aqueles perdidos, né? Então, assim, em nós humanos há alguma coisa muito mais do que no animal. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, é tanto instintivo quanto virtude, mas em nós o amor tem muito, mas muito de moral, né? No 891 ele pergunta se o amor materno é natural, porque há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o nascimento. Para você odiar alguém, eu acho essa palavra muito pesada, mas para você odiar alguém, você tem que ser um espírito muito, muito ruinzinho, né? A verdade é essa, porque esse sentimento de ódio, né, vamos usar esse termo, aquele que a pessoa até trava os dentes, isso denota em você uma inferioridade espiritual muito grande. E aí ele fala que é, por vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação que ele está passando. Se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim, ou um mau filho, em outra experiência. Ou seja, eu fui, eu fui pai de um espírito. Eu não o eduquei corretamente. Eu corro o risco de voltar neto, ou voltar até mesmo, numa próxima encarnação, voltar como filho dele, né? Não na encarnação seguinte, né? Porque aí é meio complicado. Mas pode acontecer, né? Porque eu morro
antes de nascer o filho do meu filho, e aí quando eu nasço, eu já nasço filho dele, né? Pode acontecer. Não é normal, mas pode acontecer. Se eu tivesse educado meu filho, se eu tivesse dado bons exemplos de como é ser um bom pai, na hora que eu nascesse filho dele, eu não teria do que me preocupar. Por quê? Porque ele seria um bom pai. Aí que ele fala que a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que dá um jeito de entravar os passos do filho. Por quê? Porque ela quer que o filho sucumba àquela prova, né? Agora, é aquele negócio. Existe injustiça, não existe injustiçado. Se tem uma mãe ruim tentando avacalhar a vida de um filho, sinal de que esse filho aprontou alguma coisa com essa mãe ruim, né? E aí ele fala, violação das leis naturais não fica impune, e o espírito do filho será recompensado se ele vencer esses obstáculos, ele superá-los. Então, assim, mesmo que ele está sofrendo esse flagelo, aquela coisa toda, mas se ele conseguir superar, então não tem problema. De vez em quando tem depoimento na internet, né, de filhas falando, meu pai era assim, minha mãe era assado, não sei o quê, e eu não me deixei que isso me subjugasse, né? Eu venci na vida. Você vê que a pessoa tem alguns traumas, a pessoa fala, às vezes, de uma forma até ríspida, porque ela ainda guarda uma certa mágoa, mas ela não vira aquela pessoa que desistiu simplesmente porque teve um pai e uma mãe ruim. Muito pelo contrário, ela vai embora e segue o rumo dela, né? Então, isso sempre é possível. A escolha é sempre nossa. O que eu vou fazer com o comportamento que o outro tem em relação à minha pessoa? Essa escolha é minha, né? Assim que eu tiver a oportunidade de sair do jugo daquela pessoa, eu vou dar um jeito de sair, né? Quantos filhos abandonam a casa em ter idade porque não vê naquele lar um local digno dele continuar a vida? E casam e viram excelentes pais, excelentes mães, e por ter tido uma experiência tão traumática, eles se tornam pais e mães extremamente amorosos e preocupados com os filhos. Esse é o lado bonito, ou seja, ele transformou a experiência ruim que ele teve em atitudes benevolentes, atitudes boas para com os filhos dele. E acaba até no futuro resgatando pai e mãe, né, que acaba vendo nele o exemplo. Aí é ele ensinando o pai e a mãe como que ele gostaria de ter sido educado, né? É muito comum isso. Quando os pais, aí na pergunta 892, quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são perdoados de não ter por eles a ternura que teria em caso contrário, aqui Kardec, assim, trocando em miúdo, Kardec está falando assim, nossa, é muito mais fácil amar aquele filho que me dá trabalho do que amar um filho que me dá trabalho. Sim. Por que é mais fácil? Por causa do nível espiritual em que nos encontramos. Se nós nos encontrássemos no nível espiritual do Cristo, nós amaríamos os dois da mesma forma, né? E várias mães nos dão esse exemplo. Em São Paulo, quando eu passava em frente, que a Marginal passa em frente lá à penitenciária, a fila de mulheres que tinham no dia de visita era muito maior, assim, via mais mulheres do que homens, né? Por quê? Porque as mães, independente do filho na penitenciária, boa coisa ele não fez, né? Mesmo essa mãe de filhos que estão lá, elas os amam, vai lá visitá-lo, vai lá saber como é que eles estão. Então, assim, elas nunca os abandonam, né? Uma mãe que realmente ama. Então, ela fala, aí ele responde, não, se você deveria, não justifica o fato de seu filho te causar desgosto, não justifica você não ter ternura por ele, porque o encargo que lhe foi confiado e a sua missão é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Ele não está falando assim, fazer só um pouquinho, não, é fazer todos os esforços. Então, assim, de outra forma, essa responsabilidade é frequentemente consequência dos maus costumes que o deixaram seguir desde o berço. Então, os pais estão colhendo aquilo que eles semearam. Eu lembro de uma palestra que eu assisti, foi até interessante. Quem promoveu essa palestra foi a escola que os meus meninos estudavam. Quem foi falar foi um psicólogo, falar a respeito de educação, principalmente de crianças e adolescentes, né? Não é que assim, ele ensinar como educar crianças e adolescentes, porque quem tem filhos sabe que cada filho é uma experiência diferente da outra, né? Então,
o que ele foi explicar lá, dá alguns insights. E uma mãe lá começou a se manifestar, falou, mas e um filho que na adolescência não te ouve? Aí ele, com a educação, falou, olha, mas isso, não sei o quê. Aí ela falava de novo, e ela foi monopolizando a aula. Aí ele parou e falou assim, olhou para ela nos olhos dela, né? Você via lá no palco, ele olhando direto para ela, falou, olha, deixa eu falar um negócio para a senhora, que talvez a senhora ainda não notou. Filho não nasce adolescente. Filho nasce pequeno. E fez silêncio. E ela não perguntou mais nada. Então, ou seja, se nós pegarmos a criança, amá-la desde pequeno, com muito afeto e com bastante responsabilidade, e for educando essa criança, na hora que ela virar uma adolescente, ela vai virar uma adolescente muito, muito responsável. Né? Vai fazer coisas que adolescente faz? Vai. Graças a Deus. Tem Eclesiastes. Se você vê lá, está lá em Eclesiastes, está dentro da Bíblia. Lê lá. Lê lá principalmente o capítulo 11 do Eclesiastes. Está lá. Falando exatamente para o adolescente. Vai fazer coisas de adolescente? Vai. Mas o Cristo sempre fala, né? Até o Cristo. Mas essas crianças bem educadas, elas são pessoas responsáveis, elas são adultos mais responsáveis. Nós ainda temos aqui 5 minutinhos. Eu queria falar um pouco a respeito que nós encerramos aqui as leis naturais, né? Essa última que nós chegamos até aqui, nós falamos na última lei da justiça, amor e caridade, nós falamos o primeiro item, justiça e direitos naturais, o segundo foi direito de propriedade e roubo, e agora falamos de amor, de caridade, amor ao próximo, e, por final, amor materno e filial. Então, nós fechamos o assunto, lei de justiça, amor e caridade, e com esse fechamento nós fechamos as leis naturais. A partir da próxima semana, nós já estaremos falando no item, o título que ele dá, usando até o título que ele dá, é sobre a perfeição moral. O que é essa perfeição moral, né? É nós usarmos de forma prática todas essas leis que nós estudamos até aqui. Então, a partir da próxima terça-feira, nós vamos estar falando exatamente disso, perfeição moral. Então, é importante que a gente leia esse capítulo como se fosse uma bula de como me portar no planeta Terra. O que eu devo fazer para cada vez mais eu conseguir entender o que o Cristo diz. Então, esse é o texto importante, que não que os outros não sejam, mas é um capítulo muito importante para a gente praticar, né? A gente poder praticar no nosso dia a dia, a gente usar no nosso dia a dia como norte na direção da nossa vida, né? Dando seguimento em direção à luz. E aí eu vou deixar aqui, que não vai dar tempo de ler, eu vou deixar para vocês a dica de ler esse texto, o texto 13 do livro Religião dos Espíritos, e o texto chama Desistir. Então, querendo dizer, nós estamos sempre dando desculpas de coisas que eu não posso fazer. E esse texto é um bom puxão de orelha, um doce puxão de orelha, falando, olha, essa desculpa, nós do lado de cá não vamos aceitar. Nós vamos ter indulgência com vossas fraquezas, mas, infelizmente, eu não vou aceitar essas desculpas. Eu brinco, né, que a gente vai ter compaixão, né? O que é compaixão? Eu entendo a situação sua por causa do nível que você se encontra espiritualmente falando, mas eu não concordo, né? Isso tem que ficar muito claro em nossa cabeça. Eles entendem tudo que nós fazemos, eles entendem. Eles são capazes de compreender, mas eles não concordam com tudo. Por quê? Paulo nos deu a dica. O que ele falou? Tudo posso, mas algumas coisas não me convêm. Muito obrigado, né, pela presença de vocês, muito obrigado pelas pessoas que assistem em outros horários, e aguardo vocês na terça-feira da semana que vem, desejando a vocês
um excelente final desta semana e um bom final de semana com vossos familiares. E aguardo vocês na terça-feira para a gente iniciar a perfeição moral. Será que nós vamos dar conta? Então, até lá, e vamos fazer o nosso para